Olá, Indaiatuba, olá toda a região, obrigado por estar sintonizados aqui, você em casa sintonizado no nosso canal 26 UHF, a nossa gloriosa TV Indaiá. O nosso programa de hoje traz uma figura que eu gosto muito, aliás, carismática, todo mundo que conhece gosta, que é meu irmãozinho Zé Orlando Martins. Zé, obrigado por estar aqui com o nosso programa. Eu que agradeço, Jair, de todo o coração, e um bom dia e aquele abração ao povo de Indaiatuba. Então vamos lá, vamos falar. Ele está falando bom dia porque o programa está sendo gravado e nós estamos gravando de dia, claro. Mas vamos lá. O Zé foi o primeiro em muitas coisas aqui. O Zé foi o primeiro preparador físico do Primavera. Foi o primeiro professor de educação física a ter academia. Foi o primeiro fisioterapeuta de Indaiatuba. Vamos falar um pouco dessa história toda, Zé. Como é que você começou nessa área? Olha, na educação física, Jair. Você começou como professor de educação física. Nós ficamos campeão duas vezes da cidade com o Botafogo. O time que é da Vila Real. Sei. Nós ficamos aí. E na segunda vez, o José Edin de Oliveira, que pegou o Primavera, ele me convidou para ser o preparador físico. Certo? Mas cada um trabalhava de graça. Que ano foi isso? 1976. 76. Para 77. Daí eu fiquei no Primavera daí eu fui fazer fisioterapia. Tá. E também comecei a trabalhar no Primavera como fisioterapeuta. Daí eu já atendia na clínica os jogadores de Primavera. Na época nós fazíamos tudo de graça. Tudo na raça. Tudo na raça. Era o tempo do seu Ítalo Limonge, do Toninho da Balila, Toninho Lorenzetti, certo? Tempo do Vadu, tempo daquele que era de Campinas, que eu não lembro o nome dele mais. Então, era uma família. Sei. Nós tínhamos aqui o Primavera uma família. Nós participávamos, saíamos com o Primavera. Hoje eu tive domingo no campo, deixou triste. Pouca gente, certo? Eu acho que deveria de ter um incentivo maior, porque o Primavera é um time que leva o nome de Indaiatuba para a região. Do jeito que o futebol está indo, né? O meu glorioso Palmeiras e o Guarani logo vem jogar aqui também. Verdade. Né? Do jeito que está indo. Então, você viu o Capivariano, que é o Capivariano, que o Toninho pegou lá o Capivariano, Toninho de Itu. O que ele fez? Francisco Schinelli. Levou o Capivariano para a primeira divisão do estadual e vai disputar a terceira do Brasil. Então, o que você quer? O que nós precisamos é de investimento. Nós precisamos de investimento político e precisamos de investimento dos outros, do pessoal da privada. Todos ajudando, vai crescer e vai aparecer em Indaiatuba mais. Tá? Zé, você fez a primeira graduação sua, foi então... É professor de educação física. E você dava aula no estado? Não cheguei a dar aula no estado. Tá. Eu só substituí o Klein, 3 meses. O Klein Ferrari, que foi prefeito. Foi em 76. Eu fiquei 3 meses da Dom José. Mas na atual conjuntura eu falei, não, isso não é para mim, não. Hoje você vê a degradação, né? O professor também não tem valor nenhum. É um absurdo. Eu lembro que um dia o professor José de Campos, eu estava no 3º ano, e o professor José de Campos chegou e me deu um tapa na cabeça, porque eu estava conversando, fazendo uma bagunça tremenda. Eu chorei que foi veneno. Fui lá contar para o meu pai me deu uma surra e falou, professor seu é seu segundo pai. Eu falei isso. Hoje em dia é uma coisa, tá uma desmoralização total. Eu me lembro, tinha um professor também, eu tive 2 professores que eram da linha dura. Um deles é primo até, o seu Walter Toqueton, que ele mandava o apagador. Certo. E o mais bonzinho era o professor Sidão Scaletti, que é vivo ainda. Certo. O professor Sidão também, o Giz comia e ele tinha uma pontaria. Podia pegar o sujeito no final da sala e zim! Então, assim, era um tempo bem diferente. Completamente. Era a valorização ainda da família. A família está degradando, né? Você já viu, né? Virou falta de religião. Agora eles inventaram uma boa, não sei se você viu, que agora não vai ter, eles não querem mais que nas escolas seja comemorado o Dia das Mães. É o Dia do Cuidador. Quer dizer, tá
Tá ficando complicado, horrível, né? horrível, Nós estamos horrível. passando... O Brasil tem umas coisas muito boas, mas tem umas coisas tão patéticas que assim, ninguém tem nada contra, ou tem tudo contra, né? Porque isso é tanta coisa mais importante para se discutir dentro de sala de aula, sabe? Tanta coisa mais importante para se trabalhar. Fica discutindo se é dia das mães ou dia do cuidador, é dia do pai ou dia do cuidador. Que é isso? É uma coisa meio sem cabimento, né? Completamente. Zé, como é que você então se enveredou para a fisioterapia por conta do Primavera? Não. Ou não, porque você achou que valia a pena? O caso é o seguinte, eu trabalhei no Projeto Rondon, que você sabe. Ah, é verdade. Eu fiz 3 projetos Rondon e saí muito bem. E na época, na minha época de Projeto Rondon, em 1976, eles estavam fazendo um projeto para Guatemala, para o Peru e para o Uruguai. Vamos explicar para o pessoal que não conhece o que era o Projeto Rondon. O Projeto Rondon era a integração do estudante de um estado trabalhando num outro estado bastante inferior. Era o conhecimento da estrada de terra para somar com a estrada de asfalto que você vivia. Na verdade, eles pegavam esses graduandos da área de saúde e levavam para os rincões do país. Então, Bahia, Mato Grosso, tudo. Há pouco tempo está tendo uma turma de Campinas que está fazendo no Amazonas, que eles estão fazendo cirurgia de olhos. Isso. Tudo. São médicos que também participaram na época. Olha, e eles voltaram a fazer isso daí. Eles fazem todo ano. Só na lista de espera tem 2.500 pessoas que querem ir. Poxa, que bacana. Para você ver. Isso é ótimo. Daí então, como eu me saí bem, eu fui convidado a fundar a Filosofia Rondon, ou na Guatemala, ou no Peru, ou no Uruguai. Só que na época, eu falei assim, eu só vou se eu estiver estudando numa faculdade, certo, da área de saúde. Então, o que você quer? Eu falei, eu quero fisioterapia. O ministro do interior da época mandou uma carta para a PUC, através da região de Campinas, e pediu a vaga para mim. Você sabe que 5% das vagas fica na mão do reitor, que eles dão para os políticos. E eu ganhei uma vaga. Tá. Só que aconteceu o seguinte, houve a Revolução da Guatemala, que morreu gente 3x2, né? Sendero Luminoso no Peru, e no Uruguai teve golpe de Estado. Então ninguém saiu e eu fiz fisioterapia. Certo? Mas gosto da minha profissão, adoro, é aquilo que eu nasci para aquilo. Quando que você montou a primeira clínica aqui então, Zé? 1977. Em 77. Eu e Rogério Masqueto. Que bacana. Dr. Rogério Masqueto. Nós dois. A primeira clínica focada em fisioterapia. Aqui. E onde era, Zé? E ela ficava os antigos de Indaiatuba sabiam, a Samil, na Praça Dom Pedro II. Dom Pedro II. E onde é Montreal hoje, ali naquela... É Montreal aquela loja, era, não sei. Certo, Isso, ali era a Samil. Então foi ali que surgiu a São Lucas. A São Lucas. A Clínica São Lucas, que ficou até 2002. De 77 a 2002. Lá na Dom Pedro? Não. Aí nós saímos foram lá para... Da Candelária nós subimos para a Praça Dom Pedro II, da Praça Dom Pedro II para a CTO. Daí eu vendi minha parte, porque eu gosto de trabalhar, certo? Com acupuntura, com shiatsu, com doin, trabalhar no sentido mais místico da área, né? Hoje é mais profunda, mais filosófica. Então eu vim trabalhar sozinho. Daí como eu estou até hoje. Você veio trabalhar sozinho. Isso aí é acupuntura. Como é que você começou a trabalhar com acupuntura? A acupuntura, eu comecei, eu fiz o curso, foi o seguinte, Jair. Eu estava num congresso lá no Ceará, em Fortaleza, e eu tinha acabado de fazer a minha palestra de joelho agudo, que eu sou palestrante, era palestrante na época, de joelho agudo, aquela que quando estoura o ligamento, como vai trabalhar. E eu saí. Fui para a praça de propaganda, ali, livros, né, tudo isso daí, e eu vi ali a acupuntura. E nisso desceu o presidente do CREFITO 3, e eu o defendia bastante. E teve uma encrenca lá, eu falei, gente, é só vocês na próxima eleição tomar nas suas mãos, certo? Monta uma chapa e ganha, e faça melhor que ele. Mas agora não dá, deixa ele terminar, vamos ajudá-lo. Daí eu saí lá fora, ele viu acupuntura. Ele falou, Zé Orlando, por que você não faz o curso de acupuntura?
Falei, "Ê, Zenildo, se eu tivesse dinheiro, você acabou de ganhar o curso." Que bacana. 3 anos, e na época era $400. O dólar estava em torno de 3 a 3,50. Nossa, Então você já viu. era uma pancada. Era uma pancada, eu não tinha condições. Aí eu fiz o curso. E dentro da acupuntura eu fiz mais cursos. Tá, Porque na fisioterapia a minha especialidade é desportiva, certo. certo? Tanto que o nosso tratamento é bem diferenciado aqui na Iatuba, tá? E é desportiva. E a parte de acupuntura eu fiz, fui o primeiro acupuntor aqui, fisioterapeuta. Hoje tem um monte. Tem um monte, é tá? verdade. Então foi, mas eu dentro da acupuntura eu também desenvolvi o shiatsu e o doin. Então nós associamos no tratamento, nós associamos manipulação, técnicas manipulativas, acupuntura Tá. e o shiatsu, ou o doin, ou a clássica. Então o resultado é ótimo. E tem que estar trazendo bastante pessoas que estão procurando isso, porque não existe cura, mas existe uma melhora. Significativa. Porque é significativa. Estou conversando aqui com o Zé Orlando Martins, essa figura fantástica, que é fisioterapeuta, foi o desbravador dessa área aqui na cidade de Indaiatuba. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, continuo falando com ele, que ele tem muita história para contar. Não saia daí, eu volto já já. De volta com o nosso Papo Livre de hoje, batendo um papão livre aqui com o meu querido Zé Orlando Martins. Zé, dentro da sua área, me lembro que teve uma época que você estava trabalhando bastante com ergonomia. É um assunto que as pessoas não se dão muito conta, mas principalmente o trabalhador sofre até por desconhecimento de postura, de má postura, não é isso? Tanto não é só a má postura, mas o ambiente de trabalho em si, Jair. Você sabe que a ergonomia é o estudo do trabalhador para que ele não pegue uma doença, para que ele trabalhe, ele tenha um bom desempenho. Porque um trabalhador que pegue uma doença dentro do trabalho, você sabe como que é uma lacuna. É um prejuízo. A empresa, é prejuízo para a empresa, esse trabalhador vai ficar muito tempo fora. Ele volta, ele tem que ser compatível com outro tipo de trabalho, porque ele é incompatível com aquele tipo de trabalho. Então tem que fazer mudanças, tem que fazer mil e uma coisa. Só que hoje a ergonomia, ela se transformou. Na minha época, era uma coisa que precisava fazer, porque não existia. Era um começo. Agora, hoje não. Hoje, quando já importa uma máquina, ou já vem uma máquina para a empresa, ela já vem com um estudo feito. Tá. Com um projeto de como você vai trabalhar, o que você vai fazer. Isso é importante. Agora, antigamente, não. Antigamente era tudo improvisado. Eu me lembro que eu fui um dia na clínica do Zé, que aliás o Zé me salvava sempre, que eu tinha as tensões, aquela coisa toda, ele sentava lá e espetava, eu saía de lá maravilhoso. E eu vi que ele estava lá quebrando a cabeça, montando um projeto de uma empresa, fazendo uma avaliação. E se não me engano, era da postura da pessoa trabalhar sentada e tudo isso. E as pessoas hoje, pelo que eu observo, aliás, como tudo, você falou, as máquinas já vêm como operar e tal, mas eu observo que falta um pouco de cuidado, porque tudo que sai da esfera de faturamento é despesa, nunca é investimento, É verdade. né? Então, eu percebo que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender esse investimento na qualificação e no bem-estar da mão de obra dentro da área de trabalho. Você sabe, Jair, o negócio é o seguinte, como nós falamos, é um trabalhador lesionado. É caro. Certo? Ele é caro, principalmente dentro da empresa. Se for fora da empresa, ele teve uma dor na coluna, não é outra coisa. Agora, dentro da empresa, é problema. Entra sindicato, entra como que é Ministério do Trabalho, entra tudo. Porque a avaliação é feita no seguinte, maquinário, postura, piso, ambiente de trabalho, luz, certo? Ruído. Então, tem que fazer um todo. E esse todo, se tiver bem trabalhado e a pessoa tiver uma postura exata, uma altura exata, uma distância exata do posto de trabalho, não vai tirar, certo? Que ele não possa ter uma doença. Tá, mas... certo? Que ele vai poder ter essa doença. Claro, mas vai evitar. Então, daí o que acontece? Ele entra na justiça, mas você apresenta esse trabalho
o advogado para a justiça e vê que ele está trabalhando com ergonomicamente dentro dos padrões. Dentro dos padrões. Então, é uma coisa que a empresa ela pode ganhar muitas coisas, tá? Porque aí vem aquele negócio, eu vou processar a empresa porque eu peguei essa doença lá dentro, então eu vou processar porque eles deixaram eu doente, certo? Então, não pode, né? É. A minha filha também é fisioterapeuta e ela trabalha em algumas empresas fazendo ginástica laboral. Beleza. Porque ela fala, pai, e as empresas relutam muito e querem pagar uma merreca pro profissional porque entende que aquilo ali é para a produção, dá problema. Eu vejo ela sentindo na pele isso, eu falo, pai, o pessoal acha que a gente vai lá para fazer festa, para distrair os trabalhadores, quando na verdade, não, nós estamos lá para evitar que o trabalhador tenha um problema de uma lesão, uma lera, alguma coisa assim, e para que ele possa, muito pelo contrário, dar mais produtividade para a empresa. Quando eu fui trabalhar na Singer, eu fazia acupuntura para os lesionados aqui em Indaiatuba. O doutor Joaquim, médico da Singer, me chamou e falou se eu não queria trabalhar lá dentro, fazendo acupuntura e trabalhar o lesionado. Porque a Singer era uma máquina de fazer lesão. Verdade. Na época, 1995. Então era máquina, sindicato, Ministério do Trabalho, aquilo pegava no pé que era um veneno, processo em cima de processo. Eu fui lá porque eu desenvolvi um trabalho muito bom para alguns lesionados aqui e deu resultado. Então fui para lá e comecei um trabalho. Só que eu fiz um trabalho tanto na parte de acupuntura, como fiz um trabalho tanto na parte social, a integração do lesionado à firma. Entendi. Certo? Então, ele tinha que vir fazer acupuntura, e nisso daí a gente fazia café da manhã, palestra com padre, palestra com pastor, palestra com médico, e ele começou a ter o interesse deles voltarem ao trabalho, porque a maioria era 250 e 200 estava processando a Singer. Caramba! Daí o que aconteceu? E aquilo foi desenrolando. Daí houve o processo do Ministério do Trabalho para que a Singer mostrasse um trabalho de ergonomia. Eu lembro que eu fui, o meu chefe ainda falou para mim, o gerente do departamento de RH, olha, não me fale nada, viu? Deixa, mas você sabe que eu trava na língua. Você não fala nada? Então, o que aconteceu? Trouxeram um advogado que, vou te contar, só de currículo pesava 10 quilos. 10 quilos, aquele puta pacotão, porque eu tive nos Estados Unidos, porque eu tive na Europa, tudo. Chegamos, estava o juiz do trabalho, certo? Estava os médicos do sindicato e tinha os médicos do Ministério do Trabalho. Tudo querendo comer a turma. Nós éramos cordeirinho, aqueles lobos maus. E os lobão salivando. E nós ali. Então, começou a falar. A hora que o advogado abriu a boca, o juiz falou, senhor, aguarde que eu não dei a palavra para o senhor. Assim. Olha, no caso é o seguinte, existe uma proposta de nós fecharmos a Singer por 3 meses. Vocês vão pagar todos os funcionários em casa, pagar tudo que ele tem direito e nós vamos fazer uma transformação no ambiente de trabalho. Porque vocês nunca me mostraram nada. Aí eu entrei. Eu tinha feito o projeto. Claro. Eu peguei, falei, senhor, dá licença, excelência. Eu sou fisioterapeuta, comecei a trabalhar na Singer e eu fiz esse trabalhinho aqui. É um calhamacinho, mais ou menos, 80 folhas, né? Mais ou menos, tudo descrevendo tudo que eu estava fazendo, já as avaliações de posto de trabalho, que foi eu e o Celso. Ele é engenheiro de segurança. Sei. Ele ainda trabalha no campo da ergonomia, eu parei, ele ainda continua. E eu e ele. Daí, então, mostrei, foi onde que o juiz falou. Falou assim, mas o senhor tem aqui ainda uma coisa, o meu chefe ficou bravo, o advogado fechou a língua, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, quanto tempo o senhor precisa para resolver isso? Eu falei, olha, eu precisava de 5 a 6 anos. Vincule no processo. Se ele for mandado embora, fecha o trabalho lá dentro. Tá bom.
Fiquei 6 anos na Singer, tiveram que me aturar lá. Bem zagalo, tem que me engolir. Tem que me engolir. Fizemos a transformação, ficou perfeita. A Singer ficou perfeita, ficou uma das firmas mais ergonomicamente mais bem trabalhada de Campinas. A Bosch veio pegar o nosso trabalho, certo? E outras firmas também, na época. Então, nós desenvolvemos esse trabalho. E nós começamos a trabalhar os lesionados. Montamos um departamento onde os lesionados não tinham que fazer esforço físico. Tudo isso dentro da Singer. Não trabalhava mais com os braços, era com os pés, certo? Tudo adaptado. Conseguimos fazer. Tinha um engenheiro mecânico japonês muito bom. Então a gente discutia, e esse engenheiro, que é de segurança do trabalho, o Celso, certo? E começamos a fazer. E desenvolvemos esse trabalho. Depois eu fui para a Água Doce e mais alguns serviços de algumas empresas que eu fiz. Mas aí não deu mais tempo, que a clínica... a clínica toma bastante tempo. A clínica toma. E eu gosto de fazer acupuntura, né? Você vê um resultado, você vê uma pessoa agradecer. Puxa vida, acabou o meu problema. Isso é uma delícia. Mas foi através da acupuntura que eu entrei na Singer e através dessa criatividade que nós desenvolvemos lá dentro que nós transformamos a Singer. Depois o diretor... Certo, diretor. Tem o diretor financeiro e tem o diretor de parte de recursos, de trabalhador, tudo isso, né? Ele me chamou, me deu um abraço e falou assim, gastei $5.000 para um advogado que não abriu a boca. Não precisava nada. E eu sou testemunho. O Zé, na verdade, esse trabalho de acupuntura dele, quando eu trabalhei aqui 10 anos atrás, eu vivia tenso, vivia... travado e tal. Um dia ele me ligou, ele me viu no programa e ele me ligou, falou, Jair, vem aqui que eu preciso falar com você. Eu desci, né? Falei, nossa, aconteceu alguma coisa, o Zé tá precisando falar comigo. Cheguei lá, ele deita aí, me espetou, tô vendo você tá muito tenso, vamos resolver isso que você não tá bom. E realmente não tava, né? Não. E ficava ótimo, me aprumou. Zé, você está com um consultório, a clínica onde agora? Eu estou na rua Pedro Gonçalves, 1517. Ao lado do cemitério, atrás do cemitério Candelária. Do lado ali do velório. Do velório. Isso, um pouquinho mais para frente do velório, naquela rua larga. Passou o velório, que dá endereção só centro, estreita 50 a rua. Ela fica grandona no meio do quarteirão. Tá certo, direita. Então. Zé, obrigado por ter vindo aqui. Foi muito gostoso conversar com você, contar suas histórias. Tá aparecendo na telinha o telefone do Zé Orlando aí. Quiser entrar em contato com ele, trocar uma ideia com ele e também bater papo, porque esse homem adora falar. Tá aí o endereço dele. Zé, quero ser aqui uma outra hora. Na hora que você precisar, Jair, muito obrigado, eu agradeço. Você sabe que nós estamos cavando masmorra ao vício, certo? Certo. E enaltecendo templos à virtudes, né? Então nós trabalhamos nesse sentido, tá? Eu acho que lidar com o povo é ter uma consciência em Deus. Se você não tiver um desenvolvimento interior, certo? Não tem porquê. Não tem porque você vai ajudar o próximo. Então, primeiro, você desenvolve interiormente, daí você desenvolve o próximo. É isso aí, Zé. Obrigado, beijando a Claudiceia. Obrigado. E você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência e, claro, a sua paciência. Nós ficamos por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Não desligue, tem mais programa nosso no ar aí. A TV Indaiá vem com tudo aí na sequência. Fiquem com Deus e muita paz.